Ao domingo viajamos até ao espaço numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves, que hoje se junta a nós através de videochamada. Bom dia, Miguel. Bom dia. Começas por apresentar mais dois possíveis exoplanetas, estes particularmente exóticos. Particularmente exóticos, e a primeira história que hoje temos para contar até precisa de muito mais confirmação. É apenas uma suspeita, mas olha, atrevo-me a dizer uma suspeita muito bonita, porque eventualmente podemos estar perante a descoberta do primeiro planeta exogaláctico. Quer isto dizer que viajamos até à chamada, popularmente chamada Galáxia do Redemoinho, está a cerca de 23 milhões de anos-luz de distância. E porquê é que viajamos lá? Porque vamos encontrar aqui um casal que tem um filho. O casal é um casal de estrelas. Não sabemos muito bem como é que é a composição deste casal. Eventualmente poderá ser uma estrela muito maciça que orbita uma estrela de neutrões ou um buraco negro. E essa estrela de neutrões ou esse buraco negro está a sugar muita matéria dessa estrela muito maciça, e esse rio de poeira estelar brilha muito, mas mesmo muito, 1 milhão de vezes superior à luz do Sol em todos os comprimentos de onda, mas neste caso no raios X. E o que foi detectado em 2012 pelo telescópio espacial Chandra foi como que se algo estivesse a passar à frente dessa poeira estelar muito brilhante em raios X e subitamente eclipsou-a. Ora, nós estamos habituados a essa técnica para detectar exoplanetas a nossa redondeza planetária, digamos assim, é uma das técnicas mais eficazes ou mais conhecidas e que já detectou milhares de exoplanetas através desse eclipse, dessa quebra de luz, quando um exoplaneta passa à frente da sua estrela. E no fundo foi basicamente isso que esta equipa de Harvard detectou, ou seja, algo a passar por essa fonte muito brilhante de raios-x. O que é que seria esse algo, dizem estes investigadores? Eventualmente um exoplaneta mais ou menos do tamanho de Saturno e a orbitar cerca de 10 vezes mais distante da Terra do Sol a este casal, digamos assim, estelar e exogaláctico. Realçar que, de facto, é apenas uma suspeita. Vão ser precisas muitíssimas mais observações para tentar perceber se, de facto, estamos ou não perante um planeta exogaláctico. Não é o primeiro que é anunciado, há uns anos foi também anunciado um outro exoplaneta galáctico, mas cuja confirmação depois não se deu. De qualquer forma, se este se confirmar, é uma espécie de autêntico jackpot, porque, como se pode bem imaginar, detectar um exoplaneta que está a cerca de 23 milhões de anos-luz de distância é algo absolutamente extraordinário. Mas vamos ficar à espera de mais observações. Como tu disseste muito bem, temos a história de um outro exoplaneta também particularmente exótico, este que nos é descoberto pelo telescópio espacial Keops, que é o mais recente caçador de exoplanetas, digamos assim, que nós temos, da Agência Espacial Europeia, e que tem também fortíssima participação portuguesa, e foram também portugueses que estiveram associados a esta descoberta deste exoplaneta, que é extremo. Extremo porque, olha, como a própria imagem demonstra, vamos começar pela estrela em si. Ela orbita uma estrela que roda tão rapidamente sobre si própria que ela é achatada, é mais, digamos, comprida, mais alargada no Equador e mais fininha, digamos assim, nos polos. E, portanto, logo aí temos uma particularidade muito interessante desta estrela. Conhecemos outras, esta é também mais uma que, precisamente por rodar tão depressa, tem esta forma. Mas depois, este exoplaneta demora cerca de pouco mais de 2 dias a girar a sua estrela. Ou seja, um ano neste exoplaneta corresponde a 2,7 dias. Isto quer dizer que está muito próximo da estrela, o que faz com que este exoplaneta possa ter eventualmente a temperatura superficial de 3.200 graus. Isto é até um bocadinho mais quente do que alguma das estrelas que nós conhecemos. Mas a excentricidade deste exoplaneta não se fica por aqui. É que este exoplaneta orbita a sua estrela à volta do seu polo. Ao contrário dos planetas, da maior parte dos planetas do nosso sistema solar, que orbitam o nosso Sol mais ou menos a partir da zona do Equador do nosso Sol, este exoplaneta agora detectado não. A orbita de uma maneira muitíssimo inclinada à volta dos polos desta estrela. O que é que isto quer dizer? É que a órbita muitas vezes explica a história
de um exoplaneta. E o que dizem os astrónomos que estão associados a esta descoberta é que, muito provavelmente, este exoplaneta nasceu em regiões muitíssimo mais distantes desta estrela e depois, graças provavelmente a a um autêntico jogo de snooker gravitacional que estará associado a este sistema, este exoplaneta foi ao longo de milhões e milhões e milhões de anos aproximando-se cada vez mais da sua estrela, e isso pode explicar, no fundo, esta órbita tão excêntrica à volta dos polos e tão próxima desta estrela. Ficamos à espera de mais descobertas notáveis deste telescópio espacial KEOPS, onde estão investigadores portugueses. Miguel, e há novas investigações sobre o passado da Lua, mas também sobre o presente e o futuro, essenciais para os planos de exploração. É verdade. Vamos começar por um estudo que foi publicado por cientistas britânicos e é talvez um dos estudos mais ambiciosos que tenta perceber qual é o resultado do choque de planetas com luas, de corpos rochosos com outros impactores e qual é o efeito que isso cria na atmosfera de ambos. É um estudo muitíssimo ambicioso porque tem em conta muitíssimas variáveis. O ângulo, a velocidade, a densidade dos corpos, a atmosfera dos corpos e é um estudo que pegou em cerca de 300 simulações. E nessas 300 simulações o que os cientistas descobriram é que muitas das vezes basta termos uma pequeníssima alteração numa das variáveis deste impacto entre os corpos para termos depois um resultado atmosférico completamente diferente. Ou seja, segundo este estudo, se nós tivermos um planeta rochoso, de grande massa, mas que tem um choque relativamente lento com um outro corpo, o que se pode assistir nesse caso é uma contribuição da atmosfera para esse planeta que sobreviveu, ou seja, pode ganhar mais atmosfera que provavelmente virá, obviamente, desse impactor. E, portanto, neste caso, um choque muito lento, nós temos uma atmosfera mais robusta. Mas isto tudo também leva-nos à nossa própria Lua, como mostra esta animação que nós estamos a ver. É que tudo o que nos conta as teorias científicas sobre a formação da Lua diz-nos que há cerca de 4,4 mil milhões de anos, um corpo mais ou menos do tamanho de Marte terá chocado com o nosso planeta, que ainda era muito jovem, e os restos dessa colisão que orbitaram, no fundo, à volta do nosso planeta, depois formaram a Lua. E o que é que diz este estudo para este choque em particular que deu origem à nossa Lua, deste corpo chamado Teia, com a nossa Terra primordial? Este estudo diz-nos que provavelmente foi um impacto de tal maneira violento que a Terra perdeu entre 10% a 60% da sua atmosfera, precisamente devido a este impacto. E os nossos telespectadores estarão lá em casa a perguntar qual é a relevância deste tipo de estudos que nos falam de colisões. É extremamente relevante, porque tudo aquilo que nós sabemos sobre a formação de sistemas planetários, os primeiros tempos da formação de planetas e luas nos sistemas planetários, está muito associado, com muita frequência, a eventos deste tipo, ou seja, de impactos, de choques entre planetas em luas, entre corpos, e, portanto, perceber toda a anatomia, todo o resultado desses choques é fundamental para nós também percebermos como é que tivemos planetas, como é que tivemos luas. E falando em Lua, damos um salto até à nossa, para apresentar um outro estudo muito interessante, que até foi bastante badalado em alguma comunicação social, e que nos mostra dados do rover da missão Chang'e 4 da China, que está do outro lado da Lua, e que pela primeira vez conseguiu medir a dose de radiação que é sentida à superfície da Lua. Eu digo a primeira vez porque as missões Apollo tinham dosímetros, tinham instrumentos para medir a radiação associada à jornada, mas associada a toda a jornada, desde que as missões começaram na Terra até ao regresso precisamente à Terra. Não havia nenhum registro apenas, unicamente, da exposição na Lua por parte dos astronautas. E, portanto, este estudo é precioso e diz-nos o quê? Diz-nos que qualquer astronauta que fique na superfície da Lua está sujeita a uma radiação 200 vezes superior àquela que é sentida na Terra. Essa radiação vem ou do vento do nosso próprio Sol, o vento solar, partículas energéticas do nosso Sol, ou radiação cósmica, raios cósmicos. Sabemos que existe todo um conjunto de radiação fora do nosso sistema solar que consegue também penetrar no sistema solar e chegar aqui às zonas mais interiores. Portanto, a radiação medida por esta missão chinesa é 200 vezes aquelas que é sentida na Terra.
Quão preocupante é isto? Olha, isto corresponde a mais ou menos 5 a 10 vezes à radiação que sente uma pessoa que vá numa viagem de avião entre Nova Iorque e Frankfurt, por exemplo, mas mesmo assim é abaixo de um valor que é crítico para a NASA. A NASA está legalmente impedida de sujeitar os seus astronautas a uma probabilidade de cancro devido a esta exposição superior a 3%. E, portanto, mesmo este valor que parece muito assustador consegue estar abaixo desse 3%. Mas este estudo também é interessante porque dá-nos uma ideia de como é que nós podemos ultrapassar isto. Da seguinte maneira, diz este estudo que basta, no fundo, termos bases lunares com cerca de 50 centímetros de solo lunar acima para proteger de uma maneira eficaz os astronautas desta radiação. E Muito que, bem. no caso... Miguel, terminou o nosso tempo. Até ao próximo domingo. Pode ser que consigas concluir o raciocínio depois. Temos mesmo de terminar, porque vamos para um breve intervalo para continuar já a seguir com a terceira hora do Bom Dia Portugal.